dos encarnados que estão presentes. Mas esse trabalho é uma ramificação de um trabalho maior que começa no Terra, onde um dos nossos grandes objetivos é desmistificar da cultura humana diferenças entre os seres da evolução. Hoje é normal na cultura humana entender ou afirmar que um animal, seja ele selvagem ou em domesticação, ele é, não problema, ele é inferior ao ser humano. E a prova disso, desse preconceito, é a alimentação carnívora. Imaginem se qualquer um de vocês começasse a matar humanos para comer. Isso seria uma afirmação de superioridade. Afinal de contas, se posso, como o ditado do lobo e dos porquinhos, se eu pudesse cortar minha amiga e comê-la, como se eu me colocasse em posição superior, e somos iguais, nada nos coloca em diferente. Esse trabalho de amparar os animais, da mesma forma que amparamos homens, tem essa finalidade também. E assim como homens e animais não possuem diferenças em termos de valor para Deus, eles também, em fundamento, não possuem diferença de ciclo de vida. Cada um dos encarnados aqui, humanos, devem ter uma idade média nessa jornada de, digamos, 70 anos terrenos. Antes desses 70 anos, viveram muitas e muitas encarnações de 70 anos também. E viverão à frente tantos e tantos ciclos, também de 70 ou mais anos. Assim ocorre também com cada querido irmão animal em domesticação que está aqui presente. Eles estão vivendo ciclos no tempo terreno de 10, 15 anos, e já viveram outros tantos, e viverão muitos também. E por que digo isso? Porque é importante todo aquele tutor que já começa a buscar a verdade, compreender que essa experiência é uma jornada. E haverão vários outros. O que não inibe a responsabilidade de vocês para com aqueles que vocês adotaram enquanto filhos. Afinal de contas, mesmo sendo um curtíssimo tempo, a encarnação de um animal doméstico é muito rápido. Em domesticação é muito rápido. Mas é muito significativo, porque todo ser vivo só caminha para a evolução. Esse querido irmão, em algum momento, será humano. E todo aquele que passar em sua jornada ajudará para que isso aconteça. Da mesma forma, cada experiência que é dada nesse conjunto de jornadas deve ser encarada como um de vários. Imagine cada um de vocês que estão aqui nesse momento, trabalhando para que os pets possam se reequilibrar.
Imagine se vocês tivessem apenas 10 ou 15 anos para estarem juntos. E depois, de muito amor, de muito carinho, isso acabasse. Seria um crime contra o coração. Não faz sentido. E tem outro ponto muito importante, que é toda aquela amizade que começa a se fazer, ele jamais se desfaz. A amizade verdadeira não acaba. Porque digo isso, cada pet que hoje está com vocês sobre seus cuidados, poderão estar com vocês infinitas vezes a futuro. Muitos e muitos. E compreender isso é importante para respeitar a jornada individual de cada um. Cada animal, cada cachorro, gato, não são posse de vocês. Da mesma forma que vocês não são posse de seus pais ou seus mães. É um conjunto de pessoas, de vidas, de espíritos se ajudando. Então, o grande recado que gostaria de colocar para pensarem essa noite é: essa vida que vemos não é única, é atual. Outras tantas passaram, outras tantas virão. Quando se estabelece amizade, nunca mais acaba a amizade. É amigos, se procuram, se reencontrarão muitas e muitas vezes. E, para tanto, relaxem. Deixem o fluxo da vida acontecer. Não tentem forçar situação. Não deem vida ao paixão, porque o paixão, ele apreende, escraviza. O amor liberta. Não tenham medo de tratar aquilo que entendam como doenças, porque as doenças não são ruins. As doenças são ferramentas de crescimento. E sintam-se, como eu também disse, responsáveis, porque assim como pais e como mães, o que o filhote pet copia é vocês. Tudo que vocês pensam, tudo que vocês falam, tudo que vocês exalam de energia, cada animal capta. Se querem animais calmos, sejam calmos. Se querem animais seguros, sejam seguros. Se querem animais equilibrados, sejam equilibrados. É como um nenê de 1 ou 2 anos com pais dos quais ele se copia, ele se exemplifica todo dia. Alguém deseja colocar alguma pergunta ou comentário? À vontade, pessoal. Então, podemos dar sequência aí. Quero ver alguns animais especificamente. Sim, pode ficar à vontade. Pessoal. Podem continuar, como se eu não estivesse aqui. Esse é o primeiro animal. Eu quero ver de perto. E que há muito resiste. Isabel. Como está, querida irmã? Tudo bem. Graças a Deus. Como está o nosso Tá ótimo. firme? Firme e forte. E próximos passos dele? Continuar a luta para ver se ele consegue melhorar um pouquinho, né? A mobilidade. Existe uma situação comum que quando algum ente querido está em momento de fim de jornada, né? Me refiro à terceira idade, e que está debilitado, algumas pessoas ficam muito sensíveis. É como se fosse a seguinte percepção: de fim da vida, quando deveria estar em boa condição, e quando está mais sofrendo. E quando temos oportunidade de diálogo com pessoas, com entes queridos nessa situação, o que nós sempre tentamos levar? No fim da encarnação,
quando se encontra alguns desequilíbrios fisiológicos, e que isso é manifestado no corpo físico, seja do humano, seja do animal, é um processo de expurgo. E considerando o que eu disse anteriormente sobre a vida ser eterna, quando esse expurgo se dá no corpo para necessidades que somente no corpo é possível, isso é muito positivo, porque quando o PT desencarna, ele já não precisa mais viver aquela experiência, porque ele já drenou. E isso é tão fundamental e é bom que seja ouvido por vários, que um processo muito comum, infelizmente, que é o do eutanásia, quando realizado, causa esse prejuízo de não permitir com que o animal possa drenar aquilo que lhe faz mal em carne. E consequência disso é ruim, porque muitas das vezes é necessário uma encarnação de curto prazo apenas para concluir o processo. É importante entender isso, porque aquilo que soa ser ruim, não é ruim. É cura. O processo de doença, como na palavra humana, ele não é de doença, ele é de cura. É como se fosse uma ironia, né? Na visão do ser humano que ainda não conhece a verdade, ele acha que isso é problema. É claro que o ideal era que não tivesse ocorrido, mas uma vez que aquilo se deu, o melhor era que se terminasse, porque é o remédio de dentro para fora. E no caso, assim, como é que você conseguiria explicar para a gente como é que se dá esse processo com o espírito, né? De depuração? Teria como explicar para a gente, encarnado aqui, como é que funcionaria esse processo? Imagine um ferimento no corpo físico. E esse ferimento, ele se dá dentro do corpo. São células que sofrem uma lesão, e essa lesão cria um hematoma. E esse lesão, ele é do pele para fora. O processo de cicatrização, ele gera um coágulo que fica sólido, é casca do machucado. Quando nos referimos do expurgo de um desequilíbrio espiritual para o corpo físico, é como se o corpo físico fosse a camada do pele, onde há o casca, o coágulo muito sólido, e dentro, no músculo, o perispírito. Existe uma necessidade de que somente na matéria, energias densas que foram contraídas na matéria, somente lá sejam drenadas. E por que me refiro à energia e não sobre necessariamente quantidade, e sim sobre padrão vibracional. O padrão vibracional do Terra para um corpo físico não é o mesmo do padrão vibracional do espírito. Se o espírito vive na matéria, e na matéria ele somatiza energia no padrão vibracional do Terra, para ele drenar essa energia, ele precisa estar de volta. É um pouco sobre isso. Aquilo que, como disse, para somatização energética, aquilo que é adquirido na matéria tem que ser drenado na matéria. Sim, mas eu digo assim, é a questão do aprendizado do espírito. Essas experiências vão imprimindo no espírito e essas impressões é que fazem a evolução. Existe um conceito chamado memória celular. Todo 100% da interação na vida infinita de cada célula perispirítica fica armazenado em seu DNA. A cada encarnação, toda célula do corpo físico é um reflexo do efeito da matriz que está em perispírito. E por isso, tudo aquilo que se experimenta é como se fosse um fortalecimento do sistema imunológico. Uma vacina. Todos sabem o que é uma vacina? Sim. Uma vacina é você pegar um vírus dorminhoco e colocá-lo no organismo.
Quando nós pensamos em qualquer tipo de somatização, a finalidade é o mesmo. Você está colocando algo no organismo que não é positivo, o organismo vai lidar com aquilo, assim como esse drenar que eu falei há pouco. Só que esse processo, quando se dá em função da memória celular, vai criando resistência. Por quê? Que determinados agentes nocivos, micro-organismos nocivos aos animais, eles não são compatíveis, contagiam seres humanos. Porque antes do ser humano ser ser humano, ele foi animal. Então, seu corpo, através de suas células, que eles vieram com ele, começaram a se formar em reino vegetal, aprenderam a se defender. Esse é o princípio. É muito querido. E está indo muito bem. Que Deus abençoe. Esse pequeno, grande animal. É. Que Deus abençoe. Mantenha ela autônoma. Autônoma. Todo animal, assim como criança, precisa de sentir autoconfiança para conduzir sua vida sem grandes medos, sem grande ansiedade. E para isso, como a senhora deve ter feito, criou o filho para o mundo, não criou para si. Compete a mesma coisa. Quando olhamos a vida numa eternidade, o desenvolvimento da autonomia é fundamental. Então, devemos criá-los para o mundo, e não para nós ou para nosso habitat. Quem está aqui? Minhas gatinhas. Qual o nome delas? Amora. Essa está aqui nessa caixa e essa aqui é a Mel. Qual delas é mais divertida? A Mel. E qual é mais ciumenta? A Amora. E na família, quem é o mais divertido e quem é o mais ciumento? Na família de humanos. Acho que a mais divertida é minha irmã mais velha. Ela tem essa característica de fazer palhaçada. E acho que a mais ciumenta sou eu. E? Oh, não diga! Nem sabia. Nem sabia. Não imaginava. E ouviu o que disse do autonomia? Sim. Sabe que o libertação é muito mais sobre deixar ir do que segurar? Todas as células de cada organismo fisiológico, né? Trilhões de células no seu corpo, trilhões de células no meu corpo perispirítico, assim como você tem o seu. Até as nossas células, nós temos que deixá-los funcionar com autonomia. Tudo a necessidade de segurar gera custo energético. É como uma prisão. Uma prisão no terra, por exemplo, precisa de guardas, precisa de cozinheiros, precisa de arrumadores, precisa de porteiros, tudo para manter prisioneiros. Quando nós temos a sensação ou desejo de ficar para nós, é como se estivéssemos mobilizando uma equipe grande para manter aquela prisão funcionando. E sabe o que, para manter uma equipe como essa, sabe o que é necessário? Muito recurso. E de onde tiramos o recurso? De nós mesmos. Só que nós não fomos programados para ter recurso para isso. E aí sabe o que acontece? Nós canalizamos o recurso de um lado para o outro. No lado que falta, quando for necessário buscar recurso, não acha. E sabe como isso reflete no organismo? Diz enfermidade. É claro que eu estou com todo respeito com a querida irmã,
é falta para todos, mas o apego de qualquer natureza que seja, ele custa muito para o organismo. Esse custa, o recurso temos que tirar de algum lugar. Nós falamos muito sobre somatização, mas até o somatizar tem que ser melhor interpretado, porque se não há sobra, para eu somatizar, acumular, eu tenho que tirar de algum lugar. Então, todo aquele que liberta a si mesmo e liberta todos os outros, dentro de seu mente, tem uma tendência a ser saudável. E como eu disse no início, falando para tutores, quando o tutor o pet mas é bom carinho, bom ter dois animais em que possa não só fazer companhia, como também servir de meio para que eles possam prosseguir na jornada. Sim, eu queria as duas justamente para quando eu não estiver em casa, elas terem companhia, elas brincam juntas, né? Isso é uma excelente recomendação. Muitas das vezes menosprezam. Como eu disse também no início, não existe distância de relevância, importância entre um gato, um cachorro e um humano. É claro que o psicológico de um animal desse momento da vida é diferente, mas assim como o homem, o humano, ele também gosta de companhia. Ele tem que ter com quem conversar, com quem brigar, com quem brincar. Então, todos que podem ter dois, tenham dois. Todos que podem ter três, tenham três. E todos que podem ter quatro, ou N, tenham muitos. Esse é muito, muito bonito. Senhor, é como os senhores. E assim como um senhor gosta de uma preguiça, e quando gosta de preguiça, se não tomar cuidado, ele busca a zona de conforto e fica em situação delicada. Entendeu o que eu digo sobre esse animal? Ele não gosta de sair da zona de conforto. É normal. Mas é recomendado atividade sem facilidade. Esse animal possui um pequeno somatização em seu lado esquerdo. E muito dessa somatização, o grande causa é ósseo. O lado esquerdo seria o coração? Não posso falar. Senão o tutor pode ficar muito curioso. Mas saiba que ele há o que trabalhar. Ele é bem agitado, sabe? Sim? Ele é mais tranquilo um pouquinho. Imagine que você fique com pouco oxigênio. Já ficou essa experiência? Não. Quando um ser humano fica com pouco oxigênio, ele fica afobado. Um ser humano com prisão de ventre, quem já experimentou sabe como é. Ele fica incomodado, ele se irrita. Um ser humano em que o seu metabolismo está desregulado e por mais que ele coma, ele não se nutre suficientemente. Ele fica ou deprimido ou ele fica ansioso. Muito do comportamento que percebemos não necessariamente é do personalidade ou do psicológico, é uma reação a algum desconforto físico. Estamos tratando para que essa parte se normalize. Mas é fundamental o exercício. Eu não sei se já pediram orientação no casa, mas caminhar sob sol, comer grama, pé no terra, é fundamental. Sem facilidade, com bom senso, porque não pode exigir muito dele ainda, mas é fundamental. A gente caminha com ele 2 vezes por dia. E a graminha também. É isso. Agora, ela está fazendo tratamento de câncer. Aí amanhã a gente tem até uma consulta de retorno.
espera que esteja tudo bem. E não há problema. Ouviu o diálogo? Sim, Prestou atenção? sim. Não há problema. Não pense que o câncer é ruim. Não. É claro que há muito o que aprendermos com o câncer. O câncer é uma pauta muito importante que toda pessoa deveria tentar analisá-lo na ótica divina. Tudo aquilo que Deus permite não pode ser ruim, porque senão seria um contrassenso e a vida perderia o sentido. Se partimos da premissa de que tudo que Deus permite é bom, também o chamado câncer é bom. Os tumores malignos têm uma finalidade de proteção. Se nós imaginarmos um coma em maior escala, um desmaio em pequena escala, são recursos naturais do corpo para proteger o espírito. Quando nós pensamos naquele comportamento que não é anormal, é ainda desconhecido no campo celular, que entendemos como massa que é tumor maligno e não ruim. É claro que se chegou a tal ponto, isso pode sim levar a um nível de proteção que o desencarne passa a ser a solução. Mas é necessário conviver com harmonia, porque é para o bem. E a ciência material entenderá isso em breve. Mas segue firme. Ok, Segue firme que o seu amor é 50% do tratamento dela. ok. Obrigado. Olá. Todos bem? Esse dia aqui tá mais ou menos muito velhinho, né? Tá com Alzheimer, então tá um pouco complicado. E Mas, né, eu já estou fazendo o tratamento, né, que é recomendado, pedi uma nova orientação para ele, né? você ouviu o que eu disse àquele animal? Sobre o momento de maior sensibilidade na idade avançada não ser ruim? Eu ouvi sim, mas porque às vezes parece que anda muito, acho que às vezes chora me engano muito à noite, fica uma hora antes, tem hora que come, tem hora que não quer comer, E aí faz xixi no lugar, aí fazem outro, então assim, isso acaba que mexe, né, com a gente, ainda mais que foi muito rápido. Há um ano atrás ele estava pulando, apesar dele ter 18 anos, há um ano atrás ele pulava igual um cabrito. ele é um Então, ponto fora do curva. 18 é muito no estatística. Não, ele está bem para a idade dele, mas como foi rápido, então assim, né? Tá mancando, aí tá com dor na coluna, coisas que ele nunca teve. Então, né? Mas Nosso não, coração dói, né? não pode. Não pode, porque imagine que o médico dos médicos, que é Jesus, está presente a todo momento. E ele tem acesso a todos os pacientes. E ele tendo acesso a todos os pacientes, se tem algum que está em situação atual, é porque ele sabe o que está fazendo. Se nós ficamos com o nosso coração partido, é como se eu dissesse que Jesus está negligenciando o caso. E não é. Não sei se todos sabem, no vida, muitos de nós somos treinados a entender que para ter ajuda divina devemos pedir. Imaginem se Deus esperasse todos pedirem para poder ajudar. Não havia estrela Terra, já teria explodido. Mas acho que Deus deve estar meio cansado. Ele se antecipa. O pedir é uma oportunidade de desenvolvimento de humildade. Sim. Isso é isso. Mas é claro que somos co-criadores. Então temos sim, como eu disse, né? O animal, ele se espelha no tutor. Temos o papel de co-criar. E para isso temos grande influência sobre os pets. Mas não se preocupe, deixe o fluxo. Deixe a vida natural, porque o que é natural sempre é bom. A gente vai adaptando a casa, E é difícil, principalmente quando ele não come, aí é a pior parte. Às vezes ele né, você vê às vezes que quer comer e não. não problema, ajude, mas não força. Ajuda, põe com colherzinha. Mas tá
bem, não posso reclamar, não. E muito bom, Fafá. muito bom. Isso. E noutra relação, respeite o momento, como eu disse, no, são 18 anos, são 180 mil, 1.800.000. Então, jornada que não é a primeira vez que vocês se encontram e nem será a última. É verdade. É isso. Obrigada. Esse é menino. Viemos buscar a ajuda. Quem é o mais nervoso? Eu. Quem é o mais comilão? Eu. E ela é idosa, tem 13 anos. Esse. Essa tem 5. Um bebê grande, que assim como o humano, o animal não é um animal na primeira vez, é um animal que já viveu outras vidas nesse reino, assim como a senhora já foi muitas personalidades diferentes. É 5 anos, mas é uma mulher, uma moça, menina grande, é de espírito. Mantenha tranquila, calma. Sabe como que deixamos o outro tranquilo? Ficando tranquilo. Como deixamos o outro manso, sendo manso. É uma grande oportunidade. Mas é muito belo. Essa aqui, ela mudou o comportamento há uns 60 dias. Mudou completamente o comportamento. Ela era feliz, eu tenho 7. Ela é a mais alegre, a que mais brinca, e ela mudou totalmente o comportamento. Parou de brincar, parou de receber a gente na porta, tem medo de tudo, treme o tempo inteiro. Já levei no veterinário e identificou que não é nada físico. E elas adoeceram mais ou menos na mesma época. Essa aqui é idosa, ela está tomando 14 medicamentos. E não tem, assim, resposta, sabe, de melhora. É cardíaca, tal, obesa. E as duas ao mesmo tempo, praticamente na mesma época. Agora, essa aqui, essa é idosa, a gente até entende que ela tem uma limitação da idade, né? Do peso. Mas essa aqui a gente assustou muito com a mudança de comportamento dela. Mas eu posso dizer que siga com foco, retomará a alegria. Retomará a alegria. E assim como o humano, de forma bastante diferente e mais comum em conceito, o animal tem seus momentos, suas épocas. E vários são os estímulos para despertar uma época ou outra. Em muitos lares, os habitantes são às vezes desconhecidos. Se nós entendermos que para cada um encarnado humano temos hoje, podemos dizer até mesmo 4 desencarnados que são invisíveis para vocês, é como se dentro do casa de cada um tivesse para cada um vivo 4 mortos. E às vezes um desses, eu digo morto no sentido de não estar no corpo, retorna. Porque abrimos a porta. E às vezes, quando do retorno de alguém, ou quando do encontro, no primeiro encontro com alguém, aqueles que ali habitam sentem um pouco a diferença. Isso é natural. Sua casa não pertence a vocês. Sua casa é uma outorga divina. E por ser assim, se vocês permitirem que outros entrem, outros entrarão. Mas não há problema nessa interação. Quando falamos, e isso é muito comum recomendar em casas espíritas, o culto. O culto é um momento em que facilita o nosso acesso ao lar para entender as situações e muitas das vezes convidar aqueles que ali estão, que por algum motivo não é produtivo estar. O culto é momento em que para fazer uma aplicação de energia ou fazer um tratamento local, nós temos um ambiente energético satisfatório. E no caso de vocês, o culto é muito positivo para facilitar a interação com ambos os animais. Mas, como eu disse, todo vacina
gera memória celular e no longo prazo isso é muito benéfico para o fortalecimento. Está ok. Muito obrigada. E por aí? Quando... Oi, eu quero ela. Ela é a Lessie. Ela foi encontrada há 3 meses atrás num lixão. E é onde resgatou e eu adotei tem 5 dias. Que notícia boa. Ela é muito bonitinha. Ela é muito bonita. Ela é muito carinhosa. Ela é uma criança. Ela é muito bonitinha. Ela é muito carinhosa. Aí eu trouxe a primeira vez para saber É muito bom. se está tudo bem. É, a condição é boa, favorável. Mas é importante entender que ela tem, como no psicologia se diz traumas, Pois é natural. é. Então não se incomode, não force, apenas passe segurança e desenvolva autonomia, que ela utilizará isso para crescimento próprio. Mas é uma lindeza e que, sim, terá muito a levar de alegria para o seu lar e seu coração. Deus abençoe. Que assim seja. Você poderia olhar com a Vanessa? E, claro, e como vai? Pode dedilhar o violão a seu volume. Deixa. Obrigado. Tem lugar. Como vai? O que diz do parente? Tá no finalzinho. Oh, não Tá bem existe idosa. final, só existe início. Tá bem idosa, deve ter uns 19 anos. Tem 15 anos que ela tá comigo. E senhora, Tá com o rim sem funcionar já. Não tem mais assim medicação, né? Agora é só o suporte. mas quando falamos de função vital, assim como um carro, os veículos hoje são muito duradouros, mas ainda têm uma vida útil limitada. Todo carro, vou dizer carro, mas máquina, toda máquina no terra possui vida útil limitada. Quando nós olhamos uma planta que admiro muito, chama sequoia, podemos ter plantas de centenas e quase milhares de anos, mas até o sequoia possui vida útil limitada. O animal, em tempos atuais de atmosfera energética terrestre, com 19 anos é uma exceção. Não há problema. Então, digo isso para que se sinta com o dever cumprido, no sentido de lhe acompanhar. Mas nós, como eu disse para a querida irmã, não podemos estimular o apego, porque o apego prende, o desapego solta. Quando falamos de animal que está em seus últimos momentos, não me refiro a segundos ou minutos, mas nas últimas milhas de jornada, e sua energia está acabando, é natural. Devemos acolher para que o processo se encerre, para que, assim como eu disse, tudo corra bem, tudo que se resolve na matéria seja concluído, para que após o restabelecimento em plano do espírito, volte a aprender coisas novas para a próxima reencarnação em breve. Isso não causa sofrimento. Esse é outro ponto que é importante conhecer a verdade. Imagine se aquilo que eu disse que é benéfico, que é o dom, que gera benefício, aprendizado para a célula, se isso causasse sofrimento, Deus não seria soberanamente bom e justo, ele seria mau. E a maldade não existe. O sofrimento é a não aceitação do dor. Mas nós humanos podemos ser racionais e não aceitar o dor porque conseguimos pensar sobre ela. Então podemos sim sofrer. Já um animal doméstico,
Se ele ainda está começando a adentrar o reino do seu consciência, faz sentido ele já raciocinar em cima do dor? É claro que não. Então, por si só, ele não sofre. Nós, seres humanos, temos a habilidade de sofrer, ou competência para estar. O animal não. Mas seu tutor não assimila dessa forma. É importante compreender. Não há sofrimento. Assim o dor, mas o dor, assim como eu disse, é como uma vacina que no tempo é crescimento, é progresso. Então, siga firme. O trazê-la aqui é importante porque temos os recursos que você não tem em seu lar, que na rua não tem, e isso reequilibra, porque até mesmo para uma jornada rumo ao desencarne, o equilíbrio é importante, é fundamental. Quando falamos do drenar ou energia, isso é reequilíbrio. Então, siga focada. E que Deus abençoe. Mas desapegue. O apego não é bom. E quando finaliza porque quero dialogar com trabalhadores. Tá ok, já finalizamos. Eu vou só fazer uma prece, encerrar os trabalhos e a gente já conversa. Ok. Tá ok? Eu agradeço a atenção de todos. E lembrem-se sempre que nós somos um grupo. Na vida, ninguém faz nada sozinho. Assim como num corpo temos trilhões de células, na humanidade temos bilhões de espíritos. E se nos ajudarmos a todo momento, juntos fazemos mais. Portanto, dividam e contem conosco quando precisarem. Eu aguardarei.